Bom, então olha só, flexões e vigas. Quando a gente estuda flexão, nós fazemos aquele estudo. Nós usamos flexão, nós fazemos aquele estudo de como se comporta uma viga quando você tem uma força aplicada, uma carga distribuída, qual seja, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma viga aí, biapoiada. Então, vamos pegar uma viga aqui biapoiada. E aí, vou colocar dois apoios aqui, não importa quais apoios, tá? Deixei só para simplificar a coisa. E aplico uma força aqui, né? Uma carga aí. Tá? Então, nós sabemos que essa viga, exageradamente, ela tende a ter essa forma aqui, né? Bem exagerado mesmo. E aí a gente calcula, a gente faz um estudo deste efeito aqui, né? A gente sabe que nesse caso, na parte de cima, nós temos aqui tensões de compressão, e na parte de baixo tensões de tração, né? E isso aí a gente alinha a outros estudos, né? Como o estudo do momento fletor, por exemplo, é importante que consegue fazer maiores análises, né? Em estruturas, como a viga aqui, por exemplo, né? E aí, né, tem toda a dedução de equações lá para a gente calcular como que se estabelece essas tensões e os momentos aí em cada seção da viga. Né? E aí é nesse estudo que a gente estuda aquela linha neutra, né? O que é a linha neutra? É uma linha imaginária, né? Por quê? Porque se você olhar a viga daqui, olha, nessa vista, deixa eu tentar usar uma caneta aqui, só um minutinho. Se a gente olhar a viga aqui, por exemplo, né, na lateral, e aqui, ó, vou pegar a linha neutra aqui, ó. A gente sabe que nós temos aqui um conjunto de compressões nesse sentido, né, um conjunto de trações aqui, ó, né. Então nós temos aqui tensão de compressão e aqui embaixo tensão de tração, né? E a gente relaciona. Então, o que é a linha neutra? É onde eu não tenho qualquer tensão, né? Essa linha neutra, comumente, por exemplo, se a seção dessa viga for, por exemplo, um retângulo, né? Seção transversal, eu acho que tem gente transversal. Deixa eu olhar lá, só um minutinho. Ali, ó, só aceitando. Beleza. Então, se a gente pegar uma seção transversal da viga, for, por exemplo, se essa seção transversal, por exemplo, é um retângulo, né, nós sabemos que nós temos aqui o centroide, né, e a linha neutra passa pelo centroide. Tá? Então, numa viga de concreto, por exemplo, essa linha neutra ela pode subir ou descer conforme a composição que você fizer da armadura, etc. Mas a gente, nos cálculos gerais, a gente calcula que a linha neutra é aqui, ou seja, onde você não tem, onde essa viga não sofre, né, região, um plano, vamos dizer assim, imaginário, onde essa viga não sofre qualquer tipo de tensão, seja tração ou compressão, né? E aí, abaixo ou acima, a gente calcula as trações e as compressões, utilizando o momento fletor, utilizando o módulo de Young, porque a gente trabalha no regime elástico, e utilizando o momento de inércia. Que aí sim, o momento de inércia, ele depende da forma desse material, né? da característica
dimensional desse material. Então, por exemplo, no F2, se você for calcular deflexão, calcular flexões, por exemplo, você precisa, né? Porque se eu pego uma viga em T, eu tenho um resultado. Se eu pego uma viga retangular, eu tenho outro. Se eu pego uma viga com seção circular, eu tenho outro resultado. Então, nestes casos, importa-se, né, o material. Então, o material que vai caracterizá-lo, em princípio, é o módulo de elasticidade. E a forma desse material vai me dar o momento de inércia da área de seção transversal, né? Bom, ocorre o seguinte, que os cálculos de deflexão, né, quando você fala em cálculos de deflexão, quer dizer, é o quanto essa viga, né? Porque quando eu trabalho com flexão, o que eu estou interessado em saber? Eu estou interessado em saber como que comportam minhas tensões ali na seção transversal da viga, né? Quando eu falo de deflexão, eu quero saber o quanto, né, em milímetros, por exemplo, essa viga está tendo uma flecha, né? Essa viga está defletindo. Então, começa por essa diferença. Então, lá nós temos a linha neutra, não tem nada a ver com essa linha elástica, nada a ver, né? E aqui nós temos a nossa linha elástica, que vai fazer o traço, né? Que vai fazer a representação gráfica dessa nossa deflexão, tá? Então, na introdução aqui, ó, para determinarmos a inclinação, né? Que inclinação é essa? Vamos ver daqui a pouco. E a deflexão transversal, que também nós vamos ver, né? Então, nós vamos definir o que é essa inclinação. O objeto de estudo é isso, na verdade, a inclinação e a deflexão transversal da viga em qualquer ponto, né? Então, primeiro, nós determinamos uma equação diferencial, segunda ordem, que é a que segue abaixo, tá? Então, nós temos aqui uma equação diferencial. Essa equação diferencial, né, é a equação diferencial que governa a linha elástica. Por que ela é uma equação diferencial? Porque ela tem os diferenciais aqui, né, as derivadas, tá vendo? Ela é de segunda ordem, porque olha só, o índice, né, da notação de Leibniz mostra que ela é uma equação de segunda ordem. Ou seja, para me chegar na função original y, eu tenho que integrar duas vezes essa equação, né? E nós vamos fazer isso. Quer dizer, quando eu integrar a primeira vez, quem que eu encontro? Quando eu integrar a segunda vez, quem que eu encontro? Né? Esse m aqui é o momento, né? M em função de x, quer dizer, é o momento em qualquer parte ao longo da viga, né? O eixo x. Esse é o módulo de elasticidade, que a gente trabalha no regime elástico, né? Seguindo a lei de Hooke. E o I é o momento de inércia. Momento de inércia diária, tá? Então, se a viga tem uma seção transversal T, ou I, ou quadrada, ou retangular, então eu tenho que ter um momento de inércia. Eu tenho que calcular esse momento de inércia. De todo modo. Tá? Agora, nós não vamos deduzir essa equação. Né? Nós não vamos deduzir essa equação. E também não é complicado a dedução dela, não. Tá? Vocês encontram em vários livros. Né? Ela vem lá do estudo da flexão. Então, quando a gente estuda a flexão, voltando aqui na figura, quando eu estudo a flexão, existe essa curvatura, né? Essa curvatura. Toda curvatura, gente, a gente pode associar um raio, né? Então, por exemplo, se eu prolongasse isso aqui, ó, até um certo ponto, né? Eu teria o meu raio de curvatura aqui, ó. Esse raio de curvatura ρ. E esse raio de curvatura, ele é importante. Por que ele é importante? Imagine que você tem duas circunferências, né? Você tem uma maior e você tem uma menor. Essas circunferências, elas são concêntricas, né? Então, concêntricas quer dizer o quê? Elas têm o mesmo centro. Se eu fizer um traço aqui de modo a comparar meus arcos, eu noto que o arco externo ele é maior que esse arco interno, né? Comprimento linear, né? Então, por exemplo, se um cara está correndo essa praça aqui na parte interna e um cara percorre a praça na parte interna, né? Se ambos tiverem com a mesma velocidade
linear, quer dizer, metros por segundo, enquanto esse cara da parte externa vai dar uma volta, esse que já deu várias, né? A velocidade linear foi diferente, né? Então, por quê? Porque o comprimento que esse cara percorre é muito menor que o comprimento que esse cara percorre externamente. O que eu quero dizer com isso? Quanto menor o raio, veja bem, esse comprimento é associado a um raio. Comprimento pequeno, raio pequeno. Comprimento grande, raio grande. Quanto maior esse raio de curvatura, né, mais aberta é a minha curva. É um caminho maior que eu percorro. Né? E quanto menor, mais fechada essa curva. Então, quando eu tenho um raio de curvatura muito grande numa flexão, quer dizer que a minha flexão é pequena. Eu tenho uma curva suave. Né? Eu tenho uma curva suave. Se eu tenho um raio de curvatura, um raio pequeno, eu tenho uma curva muito fechada. Então, eu tenho uma flexão muito alta. Então, por isso que é importante calcular o raio de curvatura numa flexão. A partir da equação do raio de curvatura, a gente chega nessa daqui da equação da linha elástica, né, que é o que governa a deflexão de modo geral. Tá? Prosseguindo. Então, aí aqui nessas figuras, nós verificamos melhor o que é essa deflexão. Né? Então, nós temos aí uma viga em balanço e nós temos aí uma viga biapoiada. Né? O que acontece? Aqui a gente percebe, né, o quanto, né, então essa viga, obviamente, isso aqui está representando, né, a deflexão dela. Então essa linha azul aqui, olha, é o que representa a minha linha elástica, né? Ou seja, é o desenho, né, da minha deflexão. E essa deflexão, na verdade, se eu pegar o ponto B aqui, olha, então essa distância aqui que é a minha deflexão, né? No caso aqui, eu estou falando de deflexão máxima. Por quê? Só tenho, né, se eu pegar do ponto A até o ponto B, né, se eu pegar o do ponto A aqui, ó, até o ponto B, só tem, então do ponto A até o B tem infinitos pontos, né? Então, só tem um ponto entre o ponto A e B, inclusive, quer dizer, contando com o ponto A e B, só existe um ponto aí que não sofre deflexão. Qual é? De A até B, incluindo A e B, qual é o único ponto que não sofre deflexão na viga? Quem arrisca? É uma pergunta? É o ponto A? O ponto A. Bom. Somente o ponto A não sofre deflexão, né? A partir do ponto A, qualquer infinitésimo que você anda, né? O que é o infinitésimo, gente? O infinitésimo é uma medida intuitiva, né? Infinitésimo é tão pequeno quanto eu queira, ou tão pequeno quanto necessário. É o meu problema. Então, do ponto A até B, incluindo o ponto A e B, somente o ponto A que não sofre deflexão. Né? Demais pontos, todos sofrem. E onde que está a maior deflexão? No ponto B. Aí é a minha deflexão máxima. Então, importa eu saber não só a deflexão, mas qual é o formato de... Né, se eu pegar todas as minhas deflexões, com esse traço, essa linha dessas deflexões, qual é o formato dessa linha, né? E importa mais ainda, qual é a minha deflexão máxima, né? Até onde essa viga vai, ok? No caso aí, no segundo exemplo, da viga bem apoiada, vejam bem, aqui eu tenho essa linha azul, né? Que eu não vou riscar ela, eu fiz só a outra. Eu tenho essa linha azul, e vocês notem que o ponto A e o ponto B, eles não sofrem deflexão. Só entre A e B, todos os demais pontos sofrem. E aqui a gente consegue ver, né? Essa curva, né? Lembrando uma parábola, nós não podemos afirmar que é uma parábola, né? Mas lembrando a parábola, com a concavidade para cima, né? Eu vou ter um ponto aqui, olha, o meu ponto de mínimo, né? Se fosse uma parábola, eu teria meu ponto de mínimo, né? Concavidade para cima. Na verdade, esse ponto aqui, olha, ele é o meu ponto o quê? De máxima deflexão, olha só. Máxima deflexão. Não é isso? Então, a minha deflexão aí difere da outra, o máximo, né?
O máximo da outra está na extremidade. Esse aí está ali, parecendo indicar que está no meio, né? Intuitivamente ele está no meio, ok? Então, é importante saber qual ou quais pontos não sofrem deflexão, né? Isso é importante. Então, notem que deflexão é uma medida linear, né? Medida linear, geralmente dada em milímetros, né? O quanto essa viga, né, sofre flexões, né? O quanto ela vai ser defletida, ou essa flecha aí no caso, né? Outra coisa também importante, então isso aí é o que o nosso estudo propõe aqui, olha só, a deflexão transversal, né? Mas e essa inclinação? O que é essa inclinação? Bom, então aí vocês vão perceber aqui, nessas duas figuras, o seguinte. Se eu pegar um ponto qualquer aqui, né, vamos tentar fazer. Vamos pegar um ponto de uma curva aqui, né? Vamos pegar uma curva aqui mais acentuada, aqui, assim, ó. Vamos pegar um ponto qualquer, tá? Então, eu vou pegar a tangente a esse ponto, né? O que é tangente a um ponto? Tangente a um ponto, vou fazer tracejado, tá? Tangente, primeiro, a tangente ela só existe num ponto que está numa curva, né? Então, a tangente à curva, o que é uma tangente à curva? É uma reta que tem apenas um ponto em comum com a curva. Essa que é a definição de reta tangente, né? Reta tangente é a reta que tem apenas um ponto em comum com a curva, tá? E não mais que um. Porque se ela tiver mais que um, por exemplo, 2, ela já não é uma tangente, ela é uma secante, né? Então, repetindo aqui, tá? A nossa curva, tá? Eu pego um ponto qualquer, então eu tenho a minha reta tangente, quer dizer, a reta que tem apenas um ponto comum com a curva, né? Se eu tiver um ponto de referência, por exemplo, se eu tiver num sistema cartesiano, né? Só apagar isso. Se eu tiver num sistema cartesiano, tá? E eu tiver o meu eixo X aqui, olha. Então, esse aqui vai ser meu ângulo de inclinação, tá certo? Em relação a esse ponto. Então, essa é a inclinação. Quer dizer, vamos supor que isso aqui fosse uma linha, uma linha elástica, né, da viga. Então, a distância daqui até o eixo seria o quê? A minha deflexão, medida em milímetros, tá? E aquele ângulo ali é justamente o que diz no slide anterior, né? É a minha inclinação, ok? Aí essa inclinação, geralmente a gente dá ela em radianos, tá? Então, por exemplo, nessa viga aqui, olha, quando eu pego aqui um ponto qualquer, tá? Então, se eu pegar a tangente a esse ponto, tá? Vamos supor que eu consiga fazer com uma tangente, tá? Uma tangente a esse ponto, e a tangente a esse ponto. Então, o ângulo formado entre essa reta do eixo X e essa reta tangente, que é a minha inclinação. Minha inclinação em relação a esse ponto, tá? Então, tem que pegar a tangente do ponto. Tá muito ruim de desenhar, mas eu acho que vocês entenderam a ideia base, tá? Então, vejam bem, um conceito importante. Vamos supor que esse ponto que eu vou marcar aqui na outra viga é o ponto de maior deflexão. Vou usar esse ponto aqui de maior deflexão. Pergunto aos universitários aí. Naquele pontão lá que eu marquei, que eu julgo ser de maior deflexão, qual que é a inclinação ali? Vai ser 0. Vai ser 0. A inclinação vai ser 0. A tangente àquele ponto vai ser uma reta paralela ao eixo X, né? Olha, então isso aí já é um indicativo para eu, nessa situação, tá, gente? Do caso B, para eu falar assim, poxa, se eu tiver uma equação, tangente, eu já começo a sentir alguma forma de calcular aí a minha deflexão máxima, né? Nesse caso,
tá? Porque no outro caso, não. No outro caso, o que eu vou fazer? A inclinação máxima está lá, ó, tá na extremidade da viga, né? A extremidade não engastada, claro. Não é verdade? Então, assim, temos N casos, em cada caso vamos ver a forma aí de agir, tá? Mas não são tantos casos, porque começa a ficar repetitivo. E eu começo a trabalhar com o quê? Juntando os casos. Então, por exemplo, eu tenho uma viga em balanço, eu tenho uma bia apoiada, aí eu tenho uma viga em balanço com apoio. Opa, já cheguei numa estrutura indeterminada, então, né? Porque essas duas estruturas aqui, elas são estaticamente determinadas, né? A primeira ali que é viga em balanço, né? Você tem balanço, você tem três reações, né? Como eu tenho três equações estáticas, ok. Então ela é isostática. A segunda também, porque no primeiro, aqui eu tenho um apoio fixo, então eu tenho duas reações, e aqui apoio móvel eu tenho uma reação, três reações, eu tenho três equações na estática, né? As três equações de equilíbrio, então ok, as duas são isostáticas, né? Então, o que acontece? Se o momento fletor pode ser representado para todos os valores de x, por uma simples função mx, né? Como no caso das vigas e dos carregamentos, né? Mostrados abaixo, nessa figura abaixo. Então a inclinação, olha só, a inclinação é derivada, né? Derivada ou tangente, que é a mesma coisa, né? Vocês viram que a minha inclinação ela vem da reta tangente. E pela tangente também eu posso calcular, eu calculo a tangente pela derivada. Então, quando se fala tangente, inclinação, derivada. Então, a inclinação é o quê? dy de dx, né? Que é derivar a minha função y de função de x. E a deflexão y em qualquer ponto da viga podem ser obtidos por meio de duas integrações sucessivas. As duas constantes de integração introduzidas nesse processo serão determinadas a partir das condições de contorno. O que ele quer dizer aqui? Olha só, eu não tenho uma equação diferencial de segundo grau? Tenho. Como é que eu chego lá? A gente tem vários métodos de resolução de equações diferenciais e existem equações diferenciais que você não tem método nenhum, que ela não tem resolução. Você tem que usar métodos aproximados, né? Mas, em tese, quando eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, significa que para chegar na minha função geradora, eu tenho que integrar duas vezes, sucessivamente. Não é isso? Quando eu integrar a primeira vez, eu vou achar um dado aqui, importante para nós. Quando eu integrar a segunda, eu vou achar o meu segundo dado, né? E aí ele fala uma coisa que é importante, né? Que as duas constantes de integração, por que duas constantes de integração? Ora, se eu faço uma se eu faço uma integral, né, indefinida, então eu vou gerar uma constante de integração. Se eu integro de novo, eu tenho uma segunda constante de integração, né? Como que serão determinadas essas constantes? Porque a gente precisa delas, a gente não trabalha com... A gente precisa de um resultado numérico no final das contas, né? Então, a gente vai determinar essas constantes a partir das condições de contorno indicado na figura. O que é a condição de contorno? Gente, a condição de contorno é o que permite eu calcular as minhas constantes geradas a partir das integrações, né? E aí, cada problema me dá uma condição de contorno. E ele fala que a figura abaixo mostra. Então, por exemplo, a primeira viga que está em balanço, ela já mostra duas condições de contorno, que vai me ajudar a achar as minhas constantes lá. Qual é a primeira condição de contorno? Olha lá, o y é igual a zero em A, y é igual a zero. O que quer dizer y é igual a zero? Não há deflexão no ponto A, né? E o θ é igual a zero. O que é θ igual a zero? O ponto A, além dele não sofrer deflexão, ele também não sofre o quê? Inclinação, né? Ele não sofre inclinação. Ok? Então, já são duas condições de contorno. Lá na viga B, eu tenho outras condições de contorno também, né? Olha lá, o YA é igual a zero, quer dizer, o ponto A não sofre deflexão e muito menos o ponto B, ok? Bom, isso aí é para mostrar para vocês o que é deflexão, o que é inclinação, né? Conceitualmente, a equação que rege a deflexão, o estudo da deflexão, que é a equação da linha elástica. Essa equação ali, nós vamos achar através dessa equação, a equação da linha elástica, né? E como que a gente chega lá. Pois bem, então, vamos pegar aqui esse exemplo aí, estritamente visual,
tá? Então, nós temos aí um caso, uma viga biapoiada, né? Eu posso, por exemplo, com os nossos conhecimentos, nós podemos calcular o que, por exemplo? Nós podemos calcular a reação de apoio em A e em B, né? Nós podemos calcular diversas coisas, como, por exemplo, pegar um ponto, achar o momento fletor, achar o cortante, etc. Tá? E como que a gente faz tudo isso? Determinar cortante, momento fletor, reações de apoio, usando as equações de equilíbrio de um corpo rígido. Quais são? As três. Somatório das forças que atuam em Y igual a zero, somatório das forças que atuam em X igual a zero, somatório dos momentos é igual a zero. São as três equações do corpo rígido em equilíbrio, né? Então, se calcularmos, dá isso aí. Se calcularmos, dá isso aí, né? Percebam que, se eu somar essa reação em A, que é 1 kN, e a reação em B, que são 5 kN, vai dar 6. Obviamente, para o equilíbrio também 6, né? Agora, como encontrá-las? Isso nós já sabemos, né? Ó, somatório das forças igual a zero. Aí aqui eu tenho duas, né? Em X e em Y. Em X eu não precisa porque eu não tenho nenhuma força inclinada. Então as reações de X zero. Em Y sim. E também eu faço o quê? Somatório dos momentos é igual a zero. Então, com essas duas equações, eu encontro aqueles valores já informados, tá? RA e RC. Bom, com isso, né, com os conhecimentos já adquiridos anteriormente, também a gente constrói esse gráfico, né? Que gráfico é esse, galera? Esse é o gráfico do momento fletor, né? O gráfico do momento fletor. Note que o gráfico do momento fletor está ao contrário aí, né? Então, vejam bem, o meu maior momento fletor aí positivo é o 3 kN e o menor é o quê? Negativo. 6 kN, né? Isso aí são os extremos. Os gráficos são retas, então são gráficos de equações do primeiro grau. Então aumenta, diminui, depois aumenta novamente. Esse é o meu gráfico do momento fletor, né? Que é importante para saber onde eu tenho os momentos máximos e mínimos, né? E aí, através deste gráfico, o que eu tenho, né? Onde eu tenho os momentos fletores aqui, olha, são justamente esses pontos, né? Olha o alinhamento dos pontos aí. E essa terceira figura, ela me mostra, na verdade, a forma da minha linha elástica, né? Ela mostra a forma da minha elástica. Então, notem que essa força aqui de 4 kN, ela provoca aqui, olha, uma deflexão. Ela provoca uma deflexão, tá? Esse apoio aqui, não é que esse ponto se desloca, né? Não é que esse ponto se desloca, não, porque eu vou analisar a linha, né? Mas eu tenho uma mudança na característica da curva aqui, né? E aí, lá onde tem uma carga de 2 também, eu volto a ter a deflexão máxima, vamos dizer assim, em relação ao ponto C, né? Se a gente pegar de C até D, depois a análise de A até C, ok? Então, esse desenho aqui que a viga está fazendo, ele está nos mostrando, né, visualmente a nossa deflexão, né? Então, a deflexão ela pode ser obtida a partir... Por isso que a gente vai fazer um estudo depois com aquele trabalho, né? Porque a deflexão pode partir do... Pode não, né? Ela vai partir do gráfico do momento fletor, ok? Então, toda vez que você fizer um gráfico de momento fletor, você sabe lá o desenho da sua deflexão. Só que é muito mais importante saber a forma dessa deflexão, né, através da minha linha elástica, né? Na verdade, isso aqui mostra a cara, né, da minha linha elástica. Muito mais importante é saber os valores, né, de deflexão e de inclinação, ok? A partir daqui, então, quer dizer, ainda não vamos ver um exemplo, não. Nós vamos ver agora como que chega às integrais, né? Então, essa é a equação, né? Minha equação diferencial de segunda ordem, que rege a deflexão.
Esse produto EI, ele é conhecido como rigidez à flexão. Rigidez à flexão. Então, você consegue mais ou menos imaginar por que ele tem esse nome, né? Por quê? Vejam bem, se eu tenho um módulo de elasticidade muito alto, e associado a isso eu tenho também um momento de inércia grande, né? Mais difícil ou menor vai ser, né, a minha flexão, né? Menor vai ser minha flexão. Então, esse nome para ele é justo, né? Chamar esse produto E vezes I, que é o módulo de Young vezes o momento de inércia, é justo chamar ele de rigidez da deflexão, tá? Prosseguindo. Então, aí nós temos um desenho de uma linha elástica, né? Um desenho de uma linha elástica. Notem que ali, aquele YX é uma deflexão em qualquer ponto X. Ela não é a máxima, né? A gente consegue visualmente ver qual que é a máxima ali. E nesse desenho mostra melhor para vocês a inclinação. Então, note que como que ele achou aquela inclinação. Aquela inclinação ele determinou através da tangente que passa pelo ponto Q, né? Um ponto escolhido, né, gente? Um ponto escolhido aí. Então, é a tangente que passa pelo ponto Q, né? Então, eu tracei uma paralela ao eixo X, tá? E esse aqui que é o ângulo de inclinação. Que, obviamente, se eu fizer aqui, né? Se eu fizer um prolongamento aqui, ó. Obviamente, esse mesmo ângulo aqui, né? Ó. Ângulos alternos internos, né? Duas paralelas cortadas por uma transversal. Beleza? Então, visualmente, está melhor explicado aqui o que é essa deflexão e o que é esse ângulo. Tá, vamos lá. Bom, então, eu peguei minha equação, peguei essa minha equação, equação que rege a deflexão de vigas, tá? E eu integrei uma vez, né? Aqui vocês conseguem perceber, por exemplo, que esse EI, eu passei para o outro lado multiplicando, né? Passei para o outro lado multiplicando, que está do lado de cá, ó. Eu já não tenho ele é uma constante, tá? Ele é uma constante. Então eu já não tenho mais a derivada de segunda ordem, agora é de primeira ordem. Por quê? Porque eu integrei, velho. Se eu integro aqui uma derivada de segunda ordem, ela vira uma derivada de primeira ordem, né? E não aconteceu nada com esse EI. Por que não aconteceu nada? Porque ele é constante. Não acontece nada com ele, né? Então, na verdade, eu integrei essa minha equação aí, eu integrei ela duas vezes, ok? Desculpa, uma vez. Integrei os dois lados, né? Uma única vez. Então, o primeiro membro da equação resultou nisso, né? Ah, e o EI? Estava dividindo, passei multiplicando. E o outro, eu não tenho como integrar ele, porque eu não sei a função, então fica uma integral, né? De 0 até x. Por que de 0 até x? Considero o início da viga 0, considero um ponto qualquer x lá no final, né? Então fica dessa forma. Eu não integro porque eu não tenho função ainda, mas a minha constante é C1. C1. Então note que, conforme nós falamos lá na primeira tela, eu tenho uma constante aí que eu tenho que resolvê-la, eu tenho que achar. Como? Pelas condições de contorno. Nós vamos ver. Beleza. Acontece o seguinte, gente. Esses ângulos de deflexão, eles são muito pequenos. Tá? Eles são ângulos muito pequenos. E tem que ser mesmo, né? A minha deflexão, ainda mais no regime elástico, ela não pode ser alta. São ângulos muito pequenos. O que acontece? Quando eu tenho um ângulo muito pequeno, você pode até fazer um teste aí, tá? Se você quiser. A tangente desse ângulo, ela é praticamente o valor do ângulo. Ela é muito próxima, né? Então, se eu pegar um ângulo muito pequeno lá, exemplo, tá? 0,002 graus, né? Ou pega esse ângulo irradiando, tá? Irradiando. E calcula a tangente desse ângulo, os valores vão ser muito mesmo próximos, tá? Então, toda vez que eu tenho um problema em que eu tenho um ângulo muito pequeno, eu trato a tangente desse ângulo equivalente a esse ângulo, tá? Então, exemplo esdrúxulo. O ângulo é 10, então é como se a tangente dele também fosse 10.
tá? Ora, mas esse dy de dx, ele não é a tangente, não é a inclinação? É. Então, se o dy de dx, ele é a tangente, e quando o ângulo é muito pequeno, a tangente representa o próprio ângulo, então eu faço isso aqui na minha equação. Qual foi a única alteração dessa primeira equação para a segunda? É que ao invés de chamar esse elemento aqui de dy de dx, eu vou chamar, que é a minha derivada, que é a minha tangente, só que a tangente do ângulo é o próprio ângulo, nesse caso, então simplesmente eu coloquei que ela é o quê? O ângulo, em função de x. O que eu quero dizer com isso? Que esse cara aqui, quando eu achar esse θ em função de x, por exemplo, se eu achar um θ, vamos supor, tem uma viga de 10 metros, vai ser o θ lá no ponto 2 metros, né? De 0 a 10, então no ponto 2. Eu achei o θ para aquele valor. Então, é a minha inclinação, né? A inclinação para a minha deflexão lá naquele ponto 2. Tá? Então, quando eu integro a primeira vez, quando eu integro a primeira vez essa minha equação da deflexão, eu encontro quem? A minha inclinação. Beleza? Agora eu vou integrar novamente. Ora, qual que é a integral de dy de dx? Y. É o tal do cavalo branco de Napoleão, né? Qual que é a cor do cavalo branco de Napoleão? É o teorema, isso aqui é chamado de teorema fundamental do cálculo, né? O que é o teorema? Essa parte aqui. A integral da derivada de uma função é a própria função, né? Teorema fundamental do cálculo. Então, quando eu integro isso aqui, ó, a integral da derivada é a própria função. Então, integrar dy de dx, qual que é o resultado? Y. Aí o meu aí, ele é uma constante, ele continua lá quietinho. Né? A constante, ela sai da integral, não há problema nenhum. Ah, mas não gera uma constante aqui devido à integração? Gera, mas eu juntei com a que gera do lado de cá e chamei de C2, por exemplo. Não tem problema nenhum, não. Ok? É mesmo quando eu falar assim, ó, qual que é a integral de y 3 linhas? Né? Y 3 linhas é o quê? Derivada terceira, ou uma equação diferencial de terceira ordem. Qual que é a integral de y 3 linhas? Y 2 linhas. Qual que é a integral de y 2 linhas? Y linha. Qual que é a integral de y linha? Y. Não é? Então, quer dizer, integral de y linha é y, ou integral de dy de dx é a própria função y. Então, integrei o lado direito. Quando eu integro o lado direito, agora imagina eu integrando isso aqui, olha. Eu não integrei ainda. Aqui, ó. Eu vou fazer a integral da integral. Eu vou fazer a integral da integral. E vai me surgir aqui, ó, outra constante de integração. Né? Então, simplesmente eu represento assim. Isso aqui foi só um rearranjo, tá, gente? Foi só um rearranjo. Quer dizer, toda vez que eu vou integrar uma função, por exemplo, eu vou integrar y ao quadrado. Então, é integral de y ao quadrado dy. Eu vou integrar uma função x ao cubo. Integral de x ao cubo dx. Você não pode esquecer do infinitésimo ali, né? Então, olha só, a integral desse cara é a integral dele dx. Né? Ok? Esse infinitésimo aqui. Então, eu só rearranjei esse cara, que eu passei esse canal para frente. Tá? Então, ficou aqui, ó, integral dx. E aqui ficou o quê? A minha integral, né? Ok? Ah, mas esse x aqui, olha. Uai, mas olha lá. E esse como que chama? Por que esse C1 ficou com x aqui? Oi? Só uma dúvida, rapidão. É o ângulo, né, de x ali. Na hora que você integrou ele, eu vi que ele sumiu. Essa parte que eu me perdi. Esse ângulo sumiu por quê mesmo? Você fala aqui embaixo. Por que ele não está aqui embaixo? Na hora que você integrou os dois lados, né?
Você faz de um lado, você faz de outro. Isso. Então aí só ficou I, né? Tá. Vezes Y, né? Tá. Aí o que eu tô querendo saber é só esse ângulo, né? O teta aí de X. Só essa Uhum. coisa que eu preciso saber. O que aconteceu com ele na hora que você integrou? É o seguinte, olha, eu peguei essa equação primeiro e integrei e gerei essa, ok? Dessa Não, equação sim. aqui, eu vim para cá, olha, entendeu? Então, é só para a gente definir o teto, vem cá para baixo. Então pega essa parte, pega essa equação de cima aqui, olha, e compara com essa de baixo agora, para você ver. Esquece desse miolo aqui, ó. Ah, não, Essa aí, ó. beleza. Pega essa equação aqui, ó, que eu peguei uma vez. Eu integrando de novo aqui, ó. Integrar y de dx, olha lá, y. Quando eu integrar isso lá de novo, olha lá, eu integrar integral. Ok? Então, essa para ali. Tá? Ela para ali. Eu podia muito bem pegar essa equação e falar, vamos integrar de novo? Vamos. Mas para que essa pausa aqui? Só para mostrar que essa primeira integração, eu consigo calcular esse cara aqui, ó. Ou então, simplesmente o seguinte, ó, quem que é esse cara? É o dy de dx, né? É o dy de dx, ó. Certo? Peraí, deixa eu fazer aqui também. Quem que é esse cara aqui, olha? Esse cara é o dy de dx. dy de dx. Então, substitui dy de dx aqui. Quando eu integrar quem? Y. Tá? Então, quando você integra, você não integra considerando que você tem o θ, não. Você considera que no lugar do θ eu tenho a forma original, que é o dy de dx. Entendeu aí? Uhum, beleza. Tranquilo, então. Então, vejam bem. Aqui, aqui o x, né, gente? É porque a integral de dx é x, né? Integral de dx é x. Então, por isso que o x acompanha aqui. Ok? Vamos lá, então. Ah, esqueci de falar. Bom, então, essa primeira equação aqui, olha, ela vai me dar o ângulo. Tá? E essa equação aqui, vocês vão ver, a segunda integral, que ela vai me dar o meu deslocamento em y, ou seja, ela vai me dar a minha deflexão, ok? E essa equação da deflexão é o que a gente chama de equação da linha elástica. Né? Então, por isso que essa equação aqui, ele falou no início que ele governa a linha elástica. Por quê? Porque através dessa equação, você acha a inclinação, você acha a equação da linha elástica. Né? A linha elástica é uma linha, né? Na verdade, é como se fosse uma função, um gráfico de uma função. Então tem que ter uma equação que gere ela. Ok? Aqui só exemplos, tá? Aqui viga biapoiada, né? Então a minha deflexão mostra aqui, já tinha mostrado, né? Anteriormente, mostra as condições de contorno aqui, né? Que eu não tenho deflexão nos pontos A e B, né? Essa aqui é uma viga biapoiada também. Só que aqui eu tenho o que? Uma carga distribuída, né? E aqui eu tenho uma carga numa extremidade, tá? E o apoio está deslocado aqui, né? O apoio não está na extremidade. Então, além do apoio estar deslocado, eu não tenho carga distribuída, eu tenho uma carga aplicada na extremidade. E a viga aqui, olha, esse apoio aqui é de segundo gênero, né? A viga só rotaciona, mas ela não se move nem X nem Y. Né? Então, veja como é diferente, né? Olha como é diferente a minha linha elástica, né? E do mesmo modo, a minha condição de contorno, que os pontos A e B, não se considera deflexão para isso, ok? Esse caso aqui é um caso já mostrado também. Agora vamos aos exemplos, né? Vamos aos exemplos que agora eu acho que vai fluir legal. Então, olha só, a viga, nós temos uma viga em balanço, né? Tem transação uniforme e suporta uma força P na sua extremidade livre, chamada de A.
Determine a equação da linha elástica, a deflexão e a inclinação no ponto A. Então, deflexão eu sei o que é. É o quanto que aquele ponto se desloca na vertical, em Y. Né? Inclinação também eu já sei. Né? Eu pego lá a minha linha elástica, né? Vai ser uma curva, eu vou pegar aquele ponto que eu quero estudar, eu traço uma tangente e comparo a inclinação da tangente em relação a um eixo paralelo a x. Né? Agora, o que é a minha equação da linha elástica? É a equação que descreve a linha elástica, ou seja, aquela curva. Né? Então, simplesmente repetindo para relembrar a equação geral, né? Aí o que a gente faz? Bom, nós sabemos que o comportamento dessa viga até o engaste, ele é o mesmo, né? Ele não muda de comportamento, ele é isso aqui, olha. Ele é isso aqui, ó. Né? A equação de momento fletor é uma única, então eu vou pegar uma parte dessa viga e vou fazer um estudo a fim de obter minha equação do momento. Por que eu tenho que obter minha equação do momento? Olha aqui, galera. Então, toda vez eu vou trabalhar com a equação do momento, né? Porque ele está inserido na minha equação geral da deflexão. Né? Então, isso aqui vocês já sabem fazer, né? Então, eu pego uma seção qualquer aqui, um comprimento X, né? Eu tenho uma cortante, convencionalmente aqui eu coloco essa cortante verticalmente para baixo, um momento aí positivo, né? Como que eu gero a equação do momento aqui? Bom, aqui está só a resposta do momento. O momento é isso. Né? Como é que eu sei que o momento é menos px? Vamos relembrar aqui. Por que eu sei que o momento é px? Bom, eu tenho que usar essa função aqui, ó, essa equação aqui de equilíbrio. Ó. Somatório dos momentos em relação a um ponto é igual a zero. Então eu pego esse ponto como referência. Se eu pego esse ponto como referência, esse cortante não provoca momento desse ponto, né? Então, só vou ter esse momento aqui, que a gente convenciona pela regra da mão direita, que ele é positivo, né? Pela regra da mão direita, anti-horário positivo e horário negativo. Aí, se eu usar o contrário, não tem problema, tá? Então, esse momento é positivo, né? E esse momento aqui, no ponto A em relação ao ponto C, esse momento aqui, olha, a viga vai fazer esse giro aqui, né? A viga vai fazer esse giro aqui, ó. Certo? Esse giro aqui vai proporcionar um momento positivo ou negativo. Então, imagina esse ponto aqui, ó. A viga vai girar aqui, né? Não sei se vocês viram a caneta aí. Já passa isso aqui, ó. Esse momento aqui, ele é positivo ou negativo, galera? Pela regra da mão direita. Positivo, né, anti-horário? Positivo, ele é positivo, anti-horário, positivo. E vale quanto? Vale a força P vezes a distância X. Isso aqui é igual a zero. Então agora você já sabe porque o momento é isso, né? Passo Px para lá, fica o quê? Menos Px. Ok? Então, em função de X. Né? Não colocou em função de X, mas você sabe que é lá, em função de X. Então, esse é o meu momento fletor, né? Ele tem o mesmo comportamento ao longo da viga. Então, quer dizer, só jogar os valores de X, eu vou tendo os vários momentos fletores aí, né? Bom, então eu já tenho aqui algo para jogar na minha equação, ok? Então, daqui, olha, eu passo aqui, olha, eu peguei esse cara e substituí na minha equação, olha. E de quebra eu mandei meu EI para o outro lado. Eu vou fazer isso sempre, tá? Vou fazer isso sempre, lá, ó. Mandei o EI para o outro lado e substituí aqui no lugar de MX meu PX. Então a equação ganhou uma nova cara. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou integrar, né? Vou integrar os dois lados. Quando eu integrar os dois lados, olha o resultado. Ah, por que esse resultado? Vamos lá? Integral da derivada de segunda ordem é uma derivada de primeira ordem. Ok, o meu E é constante, o meu EI, ele foi para a fonte integral, não influenciou em nada. Tá? O meu P, ou menos P, ele também é constante, vai para a fonte integral. Então, só integro o X.
Qual que é a integral de x? X ao quadrado sobre 2 aqui, ó. X ao quadrado sobre 2. É por isso que está menos meio. Eu posso colocar só px ao quadrado sobre 2? Claro que pode. Né? Isso aqui é estética. Claro que você pode colocar. Mais C1. O que é o C1 ali? Que o integral está definida, né? Uma constante de integração. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Beleza. Até aqui tá fácil. Beleza. Bom, apareceu uma reta aí na hora errada, mas tudo bem, deixa ela aí. Bom, então só repetindo a minha equação, tá? Só repetindo a minha equação. E tem a informação aqui, ó. Observamos agora que a extremidade engastada, na extremidade engastada, temos x igual a L e temos a inclinação valendo zero. Verdade ou mentira? Vamos voltar lá? Tá? Então vejam bem. Se eu chamei esse ponto A de zero, x igual a zero, lá no ponto B, eu vou chamar de x igual a L. Ok, né? Se eu tivesse 10 metros, aqui seria 10, 0 aqui seria 10. Então, meu x vale L, que eu combino a vírgula. E o que ele fala? Que nesse ponto a inclinação é zero. Então, isso aí, gente, é condição de contorno, né? Condição de contorno. Então, repetindo a nossa equação originada, né? Coloca-se aqui a nossa condição de contorno novamente, né? Olha lá, quando x vale L, ou seja, lá no ponto B, eu não tenho inclinação e eu não tenho deflexão, condições de contorno. Logo, C1 vale meio PL ao quadrado. Opa, como é que ele chegou nesse PL ao quadrado? Vamos lá. Tá, vou fazer isso aqui porque as outras eu vou deixar para vocês fazerem. Vamos lá. Esse cara aqui, gente, esse cara aqui representa quem? O meu θ, a minha inclinação. Aqui está falando que no ponto B, ele vale o quê? Zero. Se eu colocar zero aqui, o que acontece com esse lado da equação? Zero. Né? O que mais está falando? Que lá no ponto B, o meu x vale L. Né? Se eu colocar L no lugar de x, eu tenho o quê? L ao quadrado. Então, simplesmente, a equação está assim, ó, 0, que é igual a menos meio PL quadrado mais C1. O que eu fiz? Eu só troquei de lado aqui, né? Só fiz o passa para lá, passa para cá. Então, pela minha condição de contorno, eu concluí que meu C1 vale meio de PL ao quadrado. Portanto, minha equação é essa. O que eu fiz aqui? Simplesmente, olha só, eu não tinha o C1. Pela condição de contorno, eu achei meu C1, ele aqui. Então, substituí ele, olha, eu só fiz uma substituição, ó. Coloquei na equação, né? Esse cara aqui, olha lá. Então, minha equação agora está completa, ela não tem C1 mais, ela é menos meio P de x ao quadrado mais meio PL quadrado. Ok? Bom, então, vejam bem, com isso eu obtive a minha primeira equação, né? Com a minha primeira integração, eu obtive a minha primeira equação, tá? Mas não finalizou ainda não, nem a primeira finalizou ainda. Vamos integrar de novo membro a membro, né? A gente fala integrar membro a membro, ou ambos os membros da equação, né? Se eu integrar membro a membro, eu vou ter esse resultadão aí, ó. Ah, mas por quê? Vamos lá, por partes aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Integrando esse lado, o EI é constante, vai ser fora da integral. A integral de dy de dx é y. Tá aqui. Beleza? Qual que é a integral de menos p x quadrado? Ó, integral de x quadrado é x cubo sobre 3. X cubo, tá aqui. O 3 no denominador vezes 2, 6, tá aqui. Integral desse cara aqui. O que deu? Bom, lembre que a integral é assim, ó. Integral de meio de PL quadrado, nunca pode esquecer disso, tá? dx, né? dx.
Esse cara todinho aqui, gente, ele é constante. Por que ele é constante? O comprimento é constante, a carga é constante, o meio é constante. Eu jogo ele para fora da integral. Então eu tenho meio de integral. Opa, meio não, tem mais que isso. Vou pegar esse aqui. Eu tenho meio PL quadrado integral de dx. Galera, qual que é a integral de dx? X. Então x vem multiplicando ele aqui, ó. Olha ele aqui. Tá? Então não pode esquecer desse detalhe precioso. Mais C2. O que é o C2? É minha constante de integração. Poderia ser C1, poderia, mas você ia confundir com o de cima. Então, chama de cima de K e o outro de L, o C1, C2, X1, X2. Não, X não, porque vai confundir com o X. Beleza? Agora eu tenho que me livrar, né? Me livrar não, eu tenho que calcular essa constante de integração. Como é que eu vou calcular? Condições de contorno. Qual que é a condição de contorno? Em B temos x igual a L e y igual a 0. Então vai descer aqui, ó. Por que isso? Vejam bem, a análise, né, gente? Aqui eu tinha dy vezes x, que era a minha inclinação. Por isso que eu usei inclinação 0, lógico, né? Aqui, olha, eu só usei a mesma coisa. Em B o x é igual a L, claro, com o comprimento. Mas a outra informação de B está aqui, ó. Que a deflexão é 0. Olha a minha deflexão aqui, galera. A equação da linha elástica, olha a minha deflexão aqui. Oi? O θ igual a 0 é referente a A, né? E a parte de baixo x igual a L, y igual a 0 é referente ao ponto B. Isso mesmo? Não, ou os tudo dois é referente ao ponto B? Não, desculpa, tudo é referente ao ponto B. Porque tudo ele está fixo, né? Ele tá realmente... fixo. Não, entendi. Tá bom? Tudo em relação ao ponto B. Então, vejamos aqui, olha. Substituindo o y igual a 0, zerou o lado de cá todo, né? Zerei tudo. Ó, aqui, ó. Y0 vezes aí, ó, zerei tudo. Ó, o primeiro mesmo deu 0. Agora o x igual a L. O que vai ficar? X cubo, L cubo. X quadrado. X quadrado. L quadrado vezes x. Então vai ser L quadrado vezes L. L cubo. Não é isso? Mais C2. O que eu faço agora? Bom, aqui é PL cubo, PL cubo, né? Então só opero aqui, ó. Menos meio, menos 1/6 mais meio. Quanto que é menos 1/2, menos 1/6 mais meio? Só tirar o mínimo aqui, né? O mínimo vai dar 6, ou 2, 3 aqui, olha. Vai ficar o quê? Menos 3 meios. Menos 3 meios simplificando, ó. Aliás, é menos 3 meios, não. Ele dá mais 3 meios, né? Que fica aqui, ó. 6 dividido por 2, 3. Né? Um terço aqui, né? Não, menos 3 meios, não. Vamos fazer aqui direito, ó. Menos 1/6 mais meio. Tá? Por que eu tô operando só os dois? Porque é PL ao cubo, PL ao cubo. Então não faz sentido, não tem problema não, tá? Então aqui, ó, 6, aqui dá menos 1 e aqui mais 3, ó. Né? São 3, né, gente? Senão daria, senão daria meio, né? Na verdade, aqui vai dar o quê? 2/6. 2/6 positivo, né? 2/6 positivo simplificando é o quê? 1/3. Então, 1/3 PL cubo. Ok? 1/3 de PL ao cubo. Então, 1/3 de PL ao cubo, aí eu troquei de lugar. Passo para lá, passo para cá, né? Então, ficou... Aqui fica só 0, que é igual a 1/3 PL ao cubo mais C2. Então, C2 só pode ser o quê? Menos 1/3 de PL ao cubo. Então, achei a minha constante C2. Olha só, substituir, né? Substituir na minha equação. Então, eu tinha aqui, ó, minha equação com C2. Eu já achei que o C2 vale isso. Então, eu já joguei lá no lugar, ó. A equação assume essa cara aí, nova, né? Essa cara nova. Bom, o que acontece agora? Vamos lá. Bom, a minha equação elástica, então, ela torna isso aqui. Por quê? Qual que é a diferença das duas, gente? Eu simplesmente peguei esse y e devolvi para o lugar dele, né? Pô, mas ele tinha que estar em todos, não tinha?
Mas é claro, né, gente? Nós simplificamos, né? Nós simplificamos. Tá? Só se fizer o contrário aqui, você vê que, ó, o meu P ficou sozinho de um lado, né? E eu coloquei todos aqui, ó. Simplificamos não, na verdade nós colocamos o P em evidência, tá? Eu peguei o meu P, ó, o P tá repetindo aqui, o P tá repetindo aqui, o P tá repetindo aqui. É o único cara que tá em comum, né? Que o X tá aqui, mas não tá lá. O L tá nos dois, mas não tá aqui. Então o único cara em comum é o P. Então eu coloquei meu P em evidência. Ficou P vezes esses caras todos aqui, né? Todos esses caras aqui. E aí, eu mandei meu EI para cá. Mas, lógico que teve operações, né, gente? Por exemplo, o meu X aqui, olha, ele está sozinho. Né? Ele está sozinho. Cadê um sexto dele? Um sexto dele está aqui no P, né? Então, na verdade, eu coloquei em evidência P sobre 6. Então, por isso que o sexto, um sexto de P saiu, ficou X sobre 3. Né? Esse meio aqui, olha, como é que esse meio saiu? Né? Esse meio saiu e aqui ficou agregado o quê? 3, né? 3. Por quê? Se eu pegar 3 vezes 1 sexto, 3 vezes 1 sexto vai dar o meio aqui, né? E se eu pegar menos 1 terço, se eu pegar menos 2 sobre 6, dá menos 1 terço. Então, estou colocando tudo que eu posso em evidência, né? Na verdade, não é só o P não, tá? É P sobre 6. Ou de outra forma, se você dividir, dá na mesma, tá? Se você fizer aqui, ó, menos 1 sexto de px ao cubo dividido por p sobre 6. Dá esse cara aqui, ó. Meio p lx quadrado x dividido por p sobre 6. Dá esse cara aqui. Pode fazer divisão, né? Quando você vai a primeira, inverte a segunda, simplifica e etc. Menos 1 terço de πl ao cubo dividido por p sobre 6. Dá esse cara aqui, tá? Se você colocar menos 1 terço de πl ao cubo sobre P sobre 6. Quando você vai a primeira, multiplica ao invés da segunda. Simplifica, você vai ver que nós chegamos aí nessa equação mais elegante. Né? E aí sim, eu pego o EI que está multiplicando e passo para cá dividindo. Essa equação, galera, essa é a tão esperada equação da linha elástica. Essa equação é a equação que descreve essa curva. Tá? É essa equação que, jogando quaisquer valores, né, de x, o L é constante, né? Vamos supor que a viga vale 10, então aqui vai ser 10 ao quadrado, 100 vezes 3, 300. Né? 10 ao cubo, 1000, vezes 2, 2000. Então aqui fica 2000 e aqui fica 300x. Né? A única variável é o x. Aí eu quero saber, quando o x valer, se a viga vale 10, quando o x valer 1,5 metro, qual é a deflexão? Tal. Né? Então, essa é a nossa tão esperada equação. Tá? A deflexão e a inclinação, então, no ponto A, né, que foi pedido. Né? A deflexão e a inclinação no ponto A. Bom, são obtidas fazendo x igual a zero. Né? Por que são obtidas fazendo x igual a zero? Por quê? Minha referência x é aqui, ó, x é zero e x até L, né? Então, como eu quero a minha deflexão e inclinação em A, eu tenho que colocar o x igual a zero. Se eu colocar o x igual a zero, eu tenho isso aqui, ó. Mas por que eu tenho isso aqui, ó? Pega essa equação aqui, ó. Pega essa equação aqui, ó. Joga x igual a zero lá. O que vai dar? Zerei esse cara. Vai ficar o quê? Menos 2 L3. Multiplicado aqui, ó. O menos está aqui, ó. Tá? Esse 2 aqui simplifica com 6. Fica 3. 3 aí. Em cima fica o quê? PL3. Então, isso aqui, olha, é a minha deflexão no ponto A. Que neste caso é a minha deflexão máxima. Né? E o meu ângulo? Como é que eu acho? Bom, o meu ângulo eu acho através dessa equação aqui, né? Eu acho através dessa equação aqui. Por que eu acho através dessa equação aqui? Porque esse cara aqui, olha,
nós chamamos de θ, né? Esse cara nós chamamos de θ. Então, se eu colocar o 0 no lugar do x, vai zerar esse cara aqui, ó. Zerou aqui, né? Então, quando ele fala fazendo x igual a 0 nas equações, cada uma na sua equação. Se eu quero se eu quero deflexão no ponto A, eu jogo na equação da linha elástica. Se eu quero inclinação no ponto A, eu jogo na equação da inclinação, né? Então, o que sobrou? Meio PL ao quadrado aqui, ó. PL ao quadrado sobre 2. Ah, mas e o EI? Ué, o EI está multiplicando e passou o quê? Dividindo. Ok? Então, note, esse é um caso particular, né, gente? Esse é um caso particular. Mas quer dizer, se você sabe calcular genericamente, o valor que te der ali, você calcula ele. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Tem que ver quando largar sozinho, né? Você fazendo é fácil. Mas é legal, né? É interessante, né? Para quem não conhecia, é extremamente interessante. Beleza? Vamos fazer um segundo exemplo aqui. Na verdade, são 3 exemplos, tá? Só que o 2 eu vou deixar um pedacinho para vocês fazer, claro, né? E o 3 eu vou deixar um outro pedacinho bom também para vocês fazerem. Beleza? Mas como tem a resposta, então, quando a gente tem a resposta, a gente tem que cavar até chegar nela, né? Quando a gente não tem, a gente não sabe se a gente está cavando na direção certa. Mas a gente tem, já é um norte, né? Vamos lá. É claro, gente, que não se limita aos 3 exemplos aqui, tá? Eu estou fazendo isso, como eu falei, para vocês terem uma ideia do estudo de deflexão. E isso aqui vai interferir na resolução daquela lista lá. Vai ser mais fácil de entender. Bom, vamos lá. Agora, o caso da viga biapoiada com uma carga uniforme distribuída. Tá? A viga prismática, AB, né, está submetida a uma força W uniformemente distribuída por unidade de comprimento. É a carga distribuída. Determina a equação da linha elástica e a deflexão máxima. Opa! Ele nem falou onde é que ele quer a deflexão, tá vendo? Lá no outro ele falou assim, eu quero no ponto A. Ele nem falou onde que ele quer. Ele quer a máxima. Né? Vamos lá. Ele é o problema, né? Olha só, daqui nós pegamos uma parte dessa viga, né? Aí eu vou deixar para vocês conferir esse cálculo, tá, gente? Esse cálculo aí, como eu já falei para vocês, então isso aí já é uma tarefa para vocês. Ele sai das equações dos corpos rígidos, né? Somatório das forças igual a zero, somatório das forças em x, forças y igual a zero, somatório dos momentos igual a zero, né? Mas notem que é a mesma coisa que eu fiz no outro. Porém, quando a gente está trabalhando com carga distribuída, o que que acontece, né? Eu tenho que levar em conta esse pedacinho também, né? Isso aqui, gente, é a representação da minha força, da minha carga concentrada, tá? Por quê? Para me calcular o momento, eu não calculo o momento com carga distribuída. Eu tenho que transformar minha carga distribuída em uma carga concentrada. Beleza? Mas como é que eu transformo carga distribuída em carga concentrada? Pelo cálculo da área. Eu caí e voltei. Ah, não, beleza. Perdeu muito aí? Ô, Cacheta, você perdeu muito aí? Foi rapidinho, mas sumiu a imagem. Ah, voltou. Não, beleza, então. Aqui, ó, vou voltar aqui, tá? É o seguinte, agora nós vamos resolver essa questão aí, ó. Ele está pedindo a equação da linha elástica e ele pede a deflexão máxima, né? Ele não dá um ponto, calcula a deflexão em x igual a tanto, né? Não, ele pede a deflexão máxima. Então, o que acontece? Aí eu falei o seguinte, você tem que seccionar a viga, tá? E fazer aquele mesmo que nós fizemos, somatório das forças igual a zero, somatório dos momentos igual a zero. Só que eu vou deixar para vocês fazerem isso, tá? Para vocês chegarem nessa equação aqui, ó. Equação do momento. Beleza? Quem não conseguir aí, não se acordar, eu faço depois com vocês. Mas eu quero que vocês façam dessa parte para essa. É lógico que aqui já está dando resultado, hein, gente? Cuidado, hein? Se você mete esse valor no seu cálculo lá, você não resolve nunca. E esse cara aqui, ele vale RA. Quando você vai fazer o cálculo, ele vale RA. Tá?
aqui já tem o resultado colocado. Beleza? Então eu secciono a viga, porque eu sei também que ao longo dessa viga, eu vou ter uma única função para o meu momento cortante. Então por isso que eu secciono um local qualquer. Isso é importante. Ok? Então primeira tarefa suas aí, ó. Como se obteve essa equação do momento. Então o primeiro passo é você achar a equação do momento. Né? Ficou claro no exemplo anterior. Bom, agora a nossa equação que rege aí a deflexão. Né? Pegando ela, o que eu vou fazer com esse momento, gente? Eu vou substituir aqui, eu vou mandar esse aí para o outro lado e eu vou integrar uma vez essa equação. Por que eu vou integrar uma vez? Para mim achar a equação da inclinação. Bom, vejam lá, substituir, né? Mandei aí para o outro lado. No lugar de mx, eu coloquei aqui meu momento em relação a x, em função de x, aliás. É a minha equação. É isso mesmo, para por aqui, tá? Eu só substituir, né? Então, aqui eu já vou dar as duas integrais, tá? Então, a primeira integral, o que ela fornece, gente? Inclinação. A segunda integral, o que ela fornece? Equação da linha elástica. Então, confiram também essas integrais aí, olha. Né? Como é que eu confiro a integral? Ah, a integral desse cara aqui, olha. O W é constante, então a integral de x quadrado é x cubo. Então, x cubo aqui, ó. O 3 vezes 2, 6, tá? Então, integrando a primeira vez, eu chego aqui. Olha aqui, ó, C1, beleza? Integrando novamente, ou seja, pegando essa aqui, integrando ela, eu chego nessa aqui. Olha o C2. Notem o seguinte, no exercício anterior, o que eu fiz? E eu posso fazer nesse aqui também, tá? Não tem problema nenhum, não. No exercício anterior, nós pegamos a equação aqui, e antes de integrar de novo, eu achei o C1, ok? Eu achei o C1 aqui, ó. Depois que eu integrei novamente. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, veja bem, eu integrei uma vez, eu não achei o C1. Você vai achar. E eu integrei de novo. Por isso que você tem C2, e olha só, quando você integra uma constante, ela sai, e a integral de dx é x. Ele une essa constante, ó. Por isso que está aqui, ó, C1x. Tá vendo? Ah, mas eu posso achar o C1, colocá-lo na equação e integrar novamente, em vez de fazer isso? Claro que pode. Estamos mostrando para vocês outro caminho. Bom, então, repetindo, tá? Apenas repetindo. Essa aqui é a equação da inclinação e essa aqui é a equação da linha elástica. Tá? Aqui vem as condições de contorno. Quais são essas condições de contorno? Bom, o meu ponto A, o que nós estamos considerando? X vale 0. E também a gente considera que no ponto A não há o que? Deflexão. Né? Outra coisa. No ponto B, o X é igual a L, que é o comprimento da viga. E no ponto B também não há o que? Deflexão. Tá? Você vai usar essas condições de contorno. Você vai usar essas condições de contorno para resolver isso aqui, ó. Eu não vou explicar agora, não, tá? Vocês vão tentar depois aí em casa, aí, né? Dar uma malhada aí, para descobrir, né, como que eu parti, olha só, como que eu parti dessa equação e cheguei nessa aqui, né? Ok? Então, note que eu não tenho mais nem C1 nem C2. Né? Então, eu tenho a minha equação da linha elástica. Então, olha só, dessas duas aqui, eu achei C1 e C2, né? Dessa daqui, aliás, achei C1 e C2. Joguei aqui, obtive minha equação.
Passei o EI para cá, ele aqui embaixo, mas eu coloquei em evidência quem? W24. Coloquei W24 em evidência. Então, a minha equação ficou assim. Né? Só para reforçar, essa é a minha equação da linha elástica. Bom, aí, galera, aí que nós vamos ver o segundo passo agora, né? Aqui nós vamos ver o segundo passo agora. Qual que é o segundo passo? Qual que é o que ele pede aqui, ó. Vamos lá. Vou voltar aqui, ó. Determine a equação da linha elástica e a deflexão máxima. Ele não pediu inclinação. Será por quê? Mas o fato é, ele não, ele quer a equação da linha elástica, já achamos, e agora a deflexão máxima. Onde que vai acontecer a deflexão máxima? Vai acontecer... No caso, aí vai ser L sobre 2. Exatamente. Ela vai acontecer lá naquele ponto C, né, a deflexão máxima, exatamente na metade. Né? Agora, será? Agora eu vou deixar essa interrogação para vocês. Por que é na metade? Por que é na metade? Por que aqui deu na metade? Bom, né? Será que é uma dedução? Será que... Não, não é uma dedução. Por que é na metade? Mas eu sei o seguinte, galera. Eu sei o seguinte. Que neste ponto aqui, olha, no ponto de maior deflexão, a minha inclinação é zero. Se a minha inclinação é zero, a minha tangente é zero e minha derivada é zero. Então, isso é um ponto importante, tá? Para mim entender por que é L2. Então, outra missão para vocês aí. Outra missão. Então, o que eu... Né, sabendo que é L2, o que foi feito aqui? Simplesmente substitui L2 no lugar de X, tá? No lugar de cada um. Substitui L2 aqui, ó, em X à quarta, aqui e aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar L sobre 2 aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter L à quarta, L4. 2 à quarta, 2 a 2 a 2 a 2, que é 16, né? O menos, ele está fora do parênteses, por isso que ele prevalece, tá? Então, eu jogo L2 aqui, eu vou ter isso aqui, olha. Como agora é tudo L, né? Ó, tudo L. Eu posso operacionalizar. Quando eu operacionalizar, eu chego nesse valor. E esse valor é a minha deflexão máxima, né? Isso aqui é a minha deflexão máxima, quer dizer, se eu souber o valor da carga, o valor do comprimento, o material e a forma dessa viga, eu tenho o valor da minha deflexão máxima. Quer dizer, isso que vale para qualquer caso desse aí. Então, vocês têm nesse exercício aqui, ó, vamos ver o que vocês têm para fazer aqui, ó. Vocês têm que verificar como se chegou nessa equação do momento fletor. Você tem que como se chegou nessa equação através da descoberta de C1 e de C2. E você tem que fazer aqui, olha, como se chegou que a deflexão máxima é L sobre 2, para poder substituir L sobre 2 e chegar aqui. Beleza? Então, nesse aí, né, além de refazê-lo, óbvio, né, você tem 3 tarefinhas básicas aí. Eu quero que vocês tentem, né? Se não conseguiram, ou mesmo que conseguir, vamos fazer e faz. Mas tem que ser monitoria, né? Porque na nossa aula, senão a gente come as nossas aulas, porque eu sei que isso é demorado. Vocês viram que é demorado. Esse exemplo 2, por que ele foi mais rápido? Porque eu fui deixando etapas para vocês, né? E tem etapas que eu expliquei mais detalhado, então a gente avança um pouquinho mais. Ok? Vamos lá. O último exemplo nosso aqui, galera. Exemplo 3. Para a viga prismática e o carregamento mostrados, determina a inclinação e a deflexão no ponto D. Olha só, galera. Para quem já cansou de resolver vigas desse tipo e fazer momento fletor, né, e cortante, sabe que antes desse ponto D, eu tenho uma equação de um momento fletor, eu tenho um comportamento do fletor, e depois do ponto D, eu tenho outro comportamento. Outro comportamento. Não é como aqui, ó. Vou voltar no primeiro lá, ó. Primeiro,
A equação que gera o momento fletor é única, tá? De A até B. No segundo, também é única, é a mesma equação do momento fletor. Nesse aqui, não. Esse aqui eu tenho que dividir meu problema em duas partes, tá? Então, vai ser o seguinte. Primeiro, nós vamos considerar de A. Aí, de novo, vocês vão fazer essa parte aí, tá? Nós vamos considerar de A até D, né? Vamos considerar de A até D. Ou seja, para x menor que 1/4. Onde achou esse L sobre 4 e onde achou 3L sobre 4? O problema foi dado. Né? Ele quis que a carga ficasse naquele ponto. Beleza? Então, vamos lá. Então, faz a análise desse primeiro trecho, depois a análise do segundo trecho. Né? Coloca tudo aí certinho. Esse 3/4 de P, galera, cuidado. Né? Esse aqui já é a resposta. Então, ali você vai colocar, você não sabe a reação ali é A1, né? P1, e aí vai. Tá? Então, pela reação, eu faço o cálculo da reação, depois eu faço o momento, né? Vocês vão mostrar como é que chegou nessa equação do momento, usando as equações da estática, ok? E aí o seguinte, eu não repeti a minha equação geral, né, da deflexão. Eu simplesmente substituí. Mas vamos relembrar lá, ó, como é que é a minha equação? A equação aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar o E1 para lá, colocar a função do momento que eu achei e depois integrar uma vez. Então aqui já está diretona, já vai cada vez mais direto, né? Aqui nem foi tão direto aqui, ó. Essa aqui que é a equação. Aqui eu chamei de Y, aqui eu não, né? Aqui foi chamado de Y1 porque eu estou analisando uma parte, né? Depois Y2. Então eu vou ter uma equação da linha elástica, duas equações de linha elástica, Y1 e Y2, né? Então aqui simplesmente eu só substituí o momento fletor, né? Só substituí o momento fletor aqui, tá? Mais nada, tá? Mais nada. Aí o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou integrar uma vez. Então, integrando uma vez aqui, ó, cheguei aqui, né? Integrando uma vez, cheguei nessa função aqui, eu tenho aqui meu C1, tá? Então, esse aqui é a primeira integral. Aqui, gente, é só colocou aqui, ó, só para reforçar, tá? O meu dy de dx, na verdade, ele é meu θ. Mas, só questão de ilustração mesmo, de reforço, sempre você está lembrando. Né? Então, eu vou integrar. Então, aqui é a primeira integral, tá? Integrei uma vez, integrei duas vezes. Então, as duas integrais estão aqui, olha. A equação da inclinação e a equação da linha elástica. Parte 1, ou de A a D. Então, vocês vão ter que fazer esses integrais aí para verificar que esse cara chegou nisso mesmo. Bom, agora de D até B, né, que é o resto da viga, maior que 1/4. Né? Então, eu vou analisar daqui para lá. É isso? Então, envolve aqui, ó. Não envolvia a força P, né? Que é esse P. Como agora é depois de P, então o P entra na parada aí. Vocês vão, então, refazer para ver como que chegou na equação do momento. Substituindo na equação geral. Então, só substituiu aí na equação geral. Né? Derivou uma vez. Então, aqui é a primeira derivada. Ó, aqui, ó. Esse 2 aqui é de Y2, tá? De Y2. Só para mostrar que é a segunda equação da linha elástica. Né? Derivou uma vez, derivou duas vezes. Então, tá aqui. Olha, agora eu tenho um monte de variáveis aí, ó, de constantes aí, tá? Eu tenho C1, C2, C3, C4. Vocês vão descobrir tudo isso também. Bom, então, depois que vocês descobrirem como chegou nisso tudo, né? Descobriram assim, né? Já sabe como chegou. O que vocês têm que fazer é ir lá e fazer o trabalho braçal. Fazer as integrais, descobrir o C1, descobrir o C2, C3, C4, tudo direitinho, né? Aí aqui é as nossas condições de contorno. Condições de contorno, tá? Então, vejam bem. No ponto A, x
É porque é o seguinte, antes do ponto B, eu vou ter uma equação que rege, né, de linha elástica. Por isso que está falando de Y1, tá? E depois do ponto D, eu tenho a segunda equação. Por isso que ele está falando aqui do Y2. Então, no ponto A, o x é igual a zero. E não há o quê? Deflexão. No ponto B, x é igual a L. E não há o quê? Deflexão. Tá? No ponto D, x é igual a 1/4. Ah, por que x é igual a 1/4? O problema propôs que fosse 1/4, né? Aí interessante aqui é o seguinte, ó, no ponto D, olha só. É um ponto, né, gente? É só uma inclinação, tá? Embora eu tenha duas equações de linha elástica, duas equações, mas naquele ponto eu tenho uma única inclinação. Por isso que θ1 é igual a θ2. Eu tenho um único deslocamento do ponto, por isso que y1 é igual a y2, naquele ponto, ok? Naquele ponto. Então, essa, olha só a minha condição de contorno. A condição de contorno para me chegar nessas luzes aqui. Então, pela condição de contorno, eu vou chegar na minha equação, da linha elástica e na minha equação da inclinação. Agora, detalhe, eu não preciso de desenvolver as duas, tá? Eu não desenvolver as duas. Por quê? Porque eu quero apenas o quê? No ponto. Ah, eu posso desenvolver? Claro que pode, né, gente? Para você ter as duas equações completas aí, né? Quando eu falo completo é o seguinte, foram desenvolvidas as duas, né? Tá aqui a segunda aqui, ó. Mas eu não achei C3 e C4 aqui, né? Entendeu? Mas vocês podem fazer para verificar, né? Mas o importa é a resposta final do problema. Qual que é? Ele quer inclinação em D, que deu isso aqui, e quer o quê? O deslocamento em D, que foi isso aqui.